Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí também trabalhando a semana 1, relativo ao terceiro ano do ensino médio regular. E vamos trabalhar aí associação de resistores em série e medidores elétricos. Mas antes de começarmos aí a resolver as atividades, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e, se essa aula for útil, deixe aquela curtida, por favor. Galera, eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos para a primeira atividade. Atividade 1 aí. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, ambos ideais. Utilize a lei de Ohm, vista no volume anterior do plano de estudo tutorado. Pois bem, galera, antes de começarmos a resolver aí as atividades por si, nós vamos fazer aqui uma revisão teórica para que vocês possam ter maior confiança, possam entender aí a solução das atividades. Tranquilo? Associação em série. O que seria isso aí? Associar resistores em série. Por que eu associo resistores em série? É resistor, não dispositivo, capaz de converter energia elétrica em energia térmica. Muitas vezes, galera, você associa resistores aí para proteger o circuito. Digamos que uma lâmpada, ela está a todo momento queimando. Está chegando muita energia nessa lâmpada e ela está aí, fadigando, ela está queimando. Você pode colocar um resistor antes da corrente chegar na lâmpada, para que parte da energia seja convertida, chegue em uma energia, menor quantidade de energia na lâmpada, ela brilhará normalmente e não mais você vai aí produzir um curto-circuito, uma inativação ou queimar a lâmpada. Outro motivo, às vezes você não tem um resistor da resistência desejada, então você pode juntar, você pode aí associar resistores de maneira tal que você tenha um resistor na resistência elétrica desejada. E como eu classifico a associação aí de resistores em série? Preste atenção. A associação em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Os mesmos elétrons passam pelos resistores. Então, quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. É importantíssimo entender isso. Eu tenho uma associação de resistores, eu tenho aqui uma pilha, um gerador, certo? Uma diferença de potencial V, uma tensão V. Por aqui tem um fluxo ordenado de cargas e você tem um caminho aqui, a mesma corrente, os mesmos elétrons que passam por R1, passarão por R2, passarão por R3. Então aqui eu tenho uma associação em série. Então, a corrente elétrica que passa em cada resistor da associação é sempre a mesma. Corrente total, ou corrente que sai lá do gerador, é igual a I1, que passa por R1, que é igual a I2, que passa por R2, que é igual a I3, que passará por R3. Pois bem, nós falamos aí que resistores associados em série, eles têm ligações dependentes. Veja que eu tenho um único caminho aqui, de percurso do elétron. O elétron leva energia para ser convertida, Se porventura esse resistor queimar, aqui, se você romper o fio aqui, todas as lâmpadas, por exemplo, os resistores, apagarão, não vão funcionar. Por quê? Porque não terá um caminho para que a corrente elétrica, para que os elétrons levem energia elétrica para ser convertida em energia térmica ou luminosa aí. Então são ligações dependentes. Outra coisa, a tensão no gerador elétrico é igual à soma das tensões nos resistores. Nós falamos que você tem uma tensão aqui, uma voltagem dessa bateria aqui, digamos, 12 volts. Cada resistor, ele vai converter uma certa energia advinda daqui, Então, eu vou ter um divisor de tensão. Essa tensão total aqui, ela vai ser dividida em R1, representada por V1, em R2, representada por V2, e em R3, a tensão será V3. Então, tensão total seria V1 mais V2 mais V3. Tem um divisor de tensão. Como eu meço a tensão aqui sobre R1, entre os polos de R1? Basta você pegar R1 e multiplicar por I1. V, Ri. Então a tensão aqui,
a energia convertida associada aqui, ó, ao resistor R1, seria o valor de R1 multiplicado pela corrente que passa por R1. Em V2 também, atenção, V2, a parcela aqui, ó, de V que está sobre R2, basta você pegar R2 e multiplicar por I2. Em R3, você tem uma diferença de potencial entre os polos, então essa tensão ou essa diferença de potencial pode ser encontrada multiplicando o valor da resistência R3 vezes a corrente I3, certo? Vamos continuar aí. Cálculo da resistência do resistor equivalente. O que é isso, galera? O que seria um resistor equivalente? Imagina que eu queira substituir esses 3 resistores aqui, ó, por um único, que produz o mesmo efeito. Isso é resistência equivalente. É como se eu tivesse 3 lâmpadas, retirasse essas 3 lâmpadas, substituísse por uma única lâmpada aqui que produzisse luminosidade igual, a mesma luminosidade. Logo, essa resistência desse resistor equivale a essas 3 resistências funcionando conjuntamente. Então, isso é o resistor equivalente. Como eu encontro? Vamos lá. Vejam que a tensão total aqui, ó, pode ser dada por resistência equivalente total vezes I. Logo, a tensão total é a soma de V1 mais V2 mais V3. Quem que é a tensão total? Resistência equivalente vezes corrente. Isso é a soma de V1. Quem é V1? R1 vezes I1. Quem seria V2? R2 vezes I2. V3, R3 vezes I3. Cuidado! Nós sabemos que a associação está em série, então todas as correntes são iguais, ó. I, I1, I2 e I3 têm mesmo valor. Logo, eu posso colocar em evidência e cancelar aqui, ó. Isso aqui eu tenho um fator comum. Colocando I em evidência, eu chego nessa condição final, ó, que para eu encontrar a resistência equivalente numa associação em série, basta eu somar o valor das resistências. Tranquilo? Isso aqui é a equação onde eu encontro o valor da resistência do resistor equivalente. Basta eu somar R1 mais R2 mais R3. Se tivesse mais aqui, ó, até o total que eu tenho, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, observou-se que está em série, dessa forma você encontra a resistência do resistor equivalente. A resistência equivalente é maior que qualquer resistência do circuito. Sim, galera, porque a soma, ó, se aqui R3 vale 10, a resistência equivalente seria maior que 10 ohms, porque você somaria R1 mais R2 mais R3. A maior tensão acontece no resistor de maior resistência. Sim, quem converte mais energia nesse caso? O resistor que tiver maior resistência, certo? Por quê? Porque a corrente é a mesma. Como que eu acho a tensão? Basta multiplicar o valor da resistência vezes a corrente. Como a corrente é a mesma, quanto maior for a resistência, maior é a tensão. Então a tensão é proporcional à resistência do resistor, certo? Vamos lá, continuemos. Outra pegada teórica aí, vamos falar sobre medidores elétricos. Eu tenho aí o famoso amperímetro. Qual a unidade de corrente elétrica? Sistema internacional, não é ampere? Amperímetro. Amperímetro, galera, é um dispositivo cuja função é medir corrente elétrica. Então, eu vou representar por esse A. Tá vendo? Eu tenho uma corrente, essa corrente atravessa a resistência aqui de um resistor e encontra esse amperímetro. Quando nós falamos que o amperímetro é ideal, a resistência elétrica é nula, ou seja, sobre o amperímetro que a corrente ao passar, não vai haver conversão de energia. Ele vai simples e puramente medir a intensidade de corrente que o atravessa. Então a resistência elétrica é nula. Ele não impõe a oposição aqui, ó, a passagem dos elétrons. E ele deve ser ligado em série. Se ele for ligado em paralelo aqui em cima, ó, a corrente passa por ele e você inativa a resistência do resistor. Então o amperímetro deve ser ligado em série, beleza? Um outro medidor aí é o voltímetro, aparelho utilizado para medir a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos. Seria isso aqui, ó. Tá vendo esse Vzinho aqui, ó? Isso seria um voltímetro. Eu ligo ele entre dois pontos diferentes, né? E eu tenho que ligar em paralelo. Um voltímetro ideal, a resistência interna tem que ser infinita. Por quê? Galera, nós desejamos que a corrente atravesse esse resistor para que a energia seja convertida. Se esse cara tivesse uma resistência menor, muito menor aí, parte da corrente passaria aqui por cima. E esse cara não receberia corrente suficiente para que convertesse a energia de forma desejada. Logo,
Se a resistência do voltímetro é muito elevada, significa que quase nada em carga elétrica, em corrente elétrica, passará por ele. A gente fala que nada é quando é ideal, certo? Então, para que a corrente atravesse o resistor aqui, ó, e não passe aqui por cima, no voltímetro, você fala que a resistência elétrica é infinita. É a mesma coisa, imagina que você queira aí, ó, andar em linha reta ou subir morro. Lógico que você preferirá, né, dependendo da situação aí, andar em linha reta. Logo, a resistência ao seu movimento será menor. Se a resistência que é infinita, o elétron teria aqui, ó, uma grande oposição ao seu movimento, como se você estivesse subindo um morro aí, certo? Então, o elétron é bicho esperto, ele não vai querer sofrer aqui, ó, para passar por esse voltímetro. Então, se a resistência é infinita, quase nenhuma corrente passa por aqui. Tranquilo? Vamos pensar. Então, o voltímetro deve ser ligado em paralelo, tá? Agora, pega esse circuitozinho aqui só para a gente pensar um pouquinho. Eu tenho um amperímetro e um voltímetro. Se um amperímetro for ligado em paralelo com um elemento de um circuito, ele deixará o circuito em curto-circuito, tá certo? Podendo causar a queima aí. É o seguinte, a resistência de um amperímetro ideal é nula. Uma corrente chega aqui, ó, chega nesse ponto. Ela tem dois caminhos. Como a resistência aqui do amperímetro é nula, é óbvio que os elétrons quererão passar a corrente elétrica, vai passar a sua maçante maioria por aqui, ó. Esse cara não receberia corrente, não teria como converter a energia. Então, esse tipo de ligação aqui, ó, ela não é favorável, certo? Ela pode inativar esse cara aqui. Então, não deve ser feita. E aqui, eu tenho um voltímetro aqui embaixo e um amperímetro, ó. Corrente chega aqui, passa. O amperímetro não oferece resistência elevada. Passou pela resistência, converteu energia elétrica em térmica, só que quando ele encontra aqui o voltímetro, não tem outro caminho. E a resistência aqui do voltímetro, a gente fala que é infinita. Logo, para esse caso aqui, ó, se você ligar um voltímetro em série, você vai acabar também inativando o circuito, ó, porque ele acarretará uma oposição muito elevada à passagem dos elétrons, da corrente elétrica aí, certo? Então, ó, se um voltímetro fosse ligado em série com um elemento de um circuito, não passaria corrente elétrica pelo elemento, o que deixaria o circuito aberto. Então aqui, ó, essa lâmpada aqui, se fosse uma lâmpada, um aquecedor não ia converter energia, por quê? Porque devido a esse voltímetro, o fluxo ordenado aqui não está acontecendo, né? Então, beleza, galera. Então, esse tipo de ligação aqui, ó, com voltímetro em série também, ela não é viável. Então, voltamos lá para a atividade 1. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, ambos ideais. Utilize a lei de Ohm, vista no volume anterior do plano de estudo tutorado. Eu tenho com associação de resistores, ó. Vocês conseguem perceber que eu tenho um caminho aqui, ó, sai uma corrente aqui, 120 volts, e atenção, uma corrente, atravessa esse cara, atravessa esse, por que não vem aqui por cima? Eu tenho um voltímetro aqui, ó, com resistência elevada, então fazer esse caminho passando pela resistência de 30 ohms é mais fácil. Enquanto o amperímetro está em série aqui, ó, esse amperímetro aqui permite a passagem da corrente, passa por esse resistor de 10, chega aqui, reabastece aqui no gerador e continua o movimento. Qual que é a diferença de potencial da bateria, do gerador? 120 volts. Como eu acho a resistência equivalente, galera? O que é isso? É como se eu arrancasse essas três resistências e substituísse por uma única. Não está em série? Não são percorridos pela mesma corrente? Então basta eu somar. A resistência equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. 20 mais 10 mais 30. Logo, a minha resistência equivalente aqui, ó, vale 60 ohms. Eu poderia retirar esses três resistores, substituir por um único de 60, que eu teria o mesmo resultado. Tranquilo? E agora, ele quer saber o quanto o amperímetro marca aqui, ó. O amperímetro estaria aqui, né? V é igual a R vezes I. Então, eu quero a intensidade de corrente. V sobre resistência equivalente. Quanto vale a diferença de potencial? 120. Quanto que vale a resistência equivalente? 60. 120 dividido por 60, I é igual a 2 amperes. Logo, o amperímetro medirá uma corrente de 2 amperes. Tranquilo, galera? Beleza. E ele pede também, né, a medição do voltímetro. E o voltímetro está ligado sobre essa resistência de 30 ohms. Então, V, a diferença de potencial sobre esses dois pontos que estão aqui, ó, ligados aos polos da resistência aí de 30 ohms,
é igual a R vezes I. 30 é o valor dessa resistência. A corrente que passa por ele e por todos aqui, 2 amperes. Logo, o voltímetro aí marcará 60 volts. Dos 120 volts aqui, ó, serão divididos e aqui ficará marcado 60 volts. Beleza, galera? Pois bem, essa é a resposta da primeira questão. Aqui, ó, uma corrente de 2 amperes atravessa esse de 20 ohms, atravessa esse de 30 ohms e atravessa de 10 ohms. Associação em série. A diferença de potencial submetido ao resistor de 30 ohms, 30 vezes 2, 60 volts. Galera, espero estar sendo claro com vocês aí, ó. Espero que tenham entendido. Eu tenho essa associação aqui, ó. O que que você faz? Eu tenho 2 medidores elétricos. Você começa a fazer as contas? Não, galera. Analisa a situação. Corrente passou por aqui, converteu a energia. Passou pelo amperímetro? Consegue passar. Resistência ideal, 0, nula, muito baixa. Atravessou, só que daí os elétrons encontram esse cara. E repara que ele está ligado em série, ó. Só que esse aqui é um voltímetro. A resistência do voltímetro é infinita. Ela dificulta muito o fluxo das cargas. Logo, galera, você não conseguirá que a corrente flua aqui se você ligar os equipamentos dessa forma. Então você está inativando o circuito devido à ligação posta aqui, ó, pelo que você fez aqui com o voltímetro. Então esse circuito aqui, ele não trabalha de forma eficiente. Então o que eu posso dizer para vocês? Observe que o voltímetro está ligado errado, deveria estar em paralelo, mas está em série. Está em série aqui tanto com o amperímetro quanto com as resistências. Como ele é ideal, sua resistência interna é infinita e não passará corrente pelo circuito. Portanto, o amperímetro marca 0. Não passa corrente aqui, ó, devido à ligação do voltímetro, o amperímetro marcará uma intensidade de corrente nula, certo? Como não passa corrente, o gerador aqui, ó, está aberto, está em circuito aberto e fica sua força eletromotriz, ou seja, igual a 12 volts marcada aí, tá bom? Galera, é isso aí, cuidado com essa atividade, hein? Cuidado, não comece a fazer as contas aí não, primeiro analise a situação. Muita gente aí tem começado a achar resistência equivalente, achar corrente que flui, só que a corrente não vai fluir, devido ao erro de ligação do voltímetro. Galera, terminamos aí a nossa primeira parte dessa aula, vamos vir com a segunda parte, certo? Estamos trabalhando da semana 1, logo postaremos a semana 2. Convido vocês aí a continuar nos seguindo aí nos nossos canais, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e se essa aula foi de uma ajuda aí para vocês, muito obrigado, galera. Qualquer dúvida, deixe lá que nós respondemos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.